Gravando já. Pronto, vou compartilhar então minha tela aqui com vocês. Deixa eu, para eu não errar, lá vou eu errar de novo a tela. Janela, guia do Chrome, nunca sei, gente. Tá aqui. É qual mesmo? Acho que é essa aqui. Vamos lá, deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Tá aparecendo aí? Não, né? Não, Pode ser a mesma foi coisa que a outra vez, né? isso, foi a sua janela do Chrome. Isso aí tá errado. Agora foi. Agora foi, né? Agora foi. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui grande. Então vamos lá, gente. Ó, vamos fazer o seguinte, combinar o seguinte. A aula essa aula é uma aula grande, longa, porque eu sempre acho que tem mais coisa para colocar e aí vai botando, vai botando, vai botando e a aula vai ficando grande. Eu vou tentar falar de uma forma mais breve, mais objetiva. Mas, se vocês quiserem interromper, levantar a mão, falar alguma coisa, a gente vai trocando aqui. E algumas partes, talvez eu passe um pouquinho mais rápido para a gente poder aproveitar mais o conteúdo voltado para a mulher, né? Então, saúde da mulher, como a Fernanda bem introduziu aqui, mulheres são diferenciadas, né? Nós somos especiais, digamos assim. Eu falo que as mulheres, elas têm micro e macrociclos. Nós temos o ciclo mensal, rotação e translação e rotação, né? A gente roda no mesmo eixo os meses e a gente tem os grandes ciclos também, né? Que é a primeira fase da puberdade, depois a fase fértil, depois a menopausa. Então, a gente tem microciclos todo mês e macrociclos. Então, a mulher tem muitas fases dentro das fases. E a mulher consome, né? A gente está falando aqui também de como ser um médico estratégico também, de se diferenciar, enxergar que a mulher tem uma demanda diferenciada, tem um consumo diferenciado, também faz parte do cuidado, porque ela está buscando esse cuidado. Né? A mulher busca mais cuidado do que o homem de uma forma geral. Tanto que, assim, o ginecologista e o endócrino são frequentados com muito mais frequência por mulheres do que por homens. O ginecologista nunca, né? Mas eu digo assim, o homem não tem um médico, não existe uma especialidade. O urologista, ele não vai no urologista de rotina, né? Então, vamos lá falar sobre isso. Esse vídeo é um vídeo que está na internet, no meu fixado lá, porque eu gosto muito desse vídeo, porque eu acho que ele traz uma reflexão que eu levo para a minha vida, que um dos objetivos dessas palestras, da gente estudar, da gente aprender, é sempre trazer um outro olhar. A nossa percepção do mundo é sempre filtrada pelas nossas categorias mentais. A gente nunca percebe a realidade como um todo. E essa é uma obra de arte de um grupo de Londres chamado Troika. E você, quando olha assim, você acha que isso é um quadrado. Mas, na verdade, quando você se move dentro da sala, você vê que ele muda completamente de forma. E quando você olha pelo outro lado, é um círculo, a gente vê um círculo. Então, às vezes, a pessoa está de um lado falando que é um círculo, a outra pessoa está falando que é um quadrado, e às vezes a gente está discutindo, e cada um está vendo o mundo por uma perspectiva. Então, é sempre importante a gente se permitir se mexer do lugar onde a gente está. Porque se você não se move de onde você está, você vai sempre ver o mundo sob a mesma perspectiva. Então, se permita sempre se colocar no lugar do outro, no lugar do seu paciente, no lugar de um outro médico que traz uma outra coisa diferente. Isso é muito rico. A gente consegue olhar o mundo de uma forma muito mais ampla e entender que não existe só a nossa forma de ver o mundo, né? Então, além disso, além de trazer um outro olhar, de repente, né, para o cuidado da saúde da mulher, trazer mais ferramentas, a gente se forma com um arsenal terapêutico pequeno, com meia dúzia de remédios que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente tem muito mais coisa hoje em dia, tem uma maleta de ferramentas muito maior, e eu acredito que quanto mais ferramentas a gente tem, mais sucesso a gente tem na nossa empreitada, né? Porque às vezes é uma ferramenta que você não tem que vai resolver para aquela pessoa ali. Então, acho que a minha maleta de ferramentas ao longo dos anos foi aumentando,
né? Então, é que vocês vão construindo essa maleta e criando coisas nessa maleta para aumentar cada vez mais o conhecimento de vocês. A atualização, porque não adianta, a medicina é a verdade do momento, ela vai mudando o tempo inteiro, e se a gente não se atualiza, a gente fica para trás, vai ter que estar atualizado sempre, e essa atualização traz melhores resultados. O que define um bom médico é o seu resultado, o que mantém um consultório cheio é o resultado. Esse resultado gera fidelização, que gera... Vocês estão vendo minha seta? Então, né? Esse meu mouse gigante aqui. Sim, sim. Tá. Que gera indicação, que gera aumento do faturamento, que gera previsibilidade e que gera, consequentemente, mais realização, porque, sim, a realização tem a ver com sim, previsibilidade, com qualidade do trabalho, com os resultados que a gente consegue gerar e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Então, eu peço para vocês, essa é a minha frase que eu tenho de mantra na minha vida, a tríade, né, de manter a mente aberta, o coração conectado e o espírito curioso. Eu acho que se a gente conseguir sempre manter essa nossa mente aberta, o coração conectado e o espírito curioso, a gente vai chegar muito longe. Eu peço para vocês isso nessa aula de hoje. Por que falar, então, de saúde da mulher? Primeiro, porque não tem jeito, meninos, me desculpem, mas as mulheres vão dominar o mundo. O envelhecimento global é feminino, não tem jeito. A minha vozinha, que faleceu essa semana, né, semana passada, com 96 anos, ela aqui lá em casa, se ela chegou aos 96 anos numa geração que não teve cuidado, que não teve o acesso ao que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, você imagina o conhecimento que a gente tem hoje, aonde a gente pode chegar, né? Então, a gente pode chegar ainda muito, muito mais longe do que isso. E 60% a 80% das pessoas acima de 80 anos são mulheres. Old is the new black. Então, o envelhecimento é o novo pretinho básico. A tendência é todo mundo ficar velho. A população está envelhecendo. E as mulheres estão envelhecendo muito. 80% são mulheres. 80% a 90% dos centenários também são mulheres. Gente, só 10% dos homens são centenários. É muito pouco. Coitados, né? Não vão chegar lá. A gente está dando banho. Por isso que eu estou falando, saúde da mulher importa. Aqui, quando a gente faz uma comparação do tamanho de mercado da saúde feminina, quantos bilhões isso gera, né, nos Estados Unidos e quanto tem de projeção até 2030, 68,53 bilhões de dólares de mercado. Então, roda muito dinheiro. Com isso, a gente vê o tamanho da oportunidade. Esse relatório, o relatório McKinsey, né, fala que em fechar a lacuna da saúde das mulheres como uma oportunidade de 1 trilhão por ano em termos de ganhos econômicos. O BCG lançou um estudo em 2025 apontando que nos Estados Unidos o subdiagnóstico e o tratamento inadequado de condições femininas representam uma oportunidade de mercado superior a 100 bilhões. No âmbito mundial da menopausa, o BCG estima que o mercado de tratamento dos sintomas poderia multiplicar-se em até 8 vezes, ultrapassando 40 bilhões em 2030. A gente ainda tem muito pouco uso de terapia hormonal, vocês vão ver sobre isso. A saúde da mulher ainda é muito pouco vista. Eu estou lendo aquele livro, O Cérebro da Menopausa, não sei se vocês já ouviram falar. E logo no início do livro, uma das principais autoras de Cérebro e Menopausa, uma mulher sensacional, esqueci o nome dela agora. Mas logo no início do livro, ela traz um dado que é assustador. As mulheres não participavam de pesquisa até 1995, de qualquer medicamento. Porque a mulher menstruava, porque a mulher tinha TPM, porque não sabia se a resposta era da variação hormonal dela ou se realmente era do antibiótico, por exemplo. Então, a gente não foi estudada, muitas coisas não foram estudadas nas mulheres, inclusive, até 1995. Então, assim, tem um mercado feminino enorme, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande. No Brasil, as decisões de cuidado primário, 90% das decisões são as mulheres que tomam, 80% dos gastos familiares com saúde são relacionados e são determinados pela mulher. As mulheres têm uma jornada de saúde com múltiplas fases. Então, a mulher, ela traz essa oportunidade de jornada.
diferente de outras especialidades ou de outros tipos de cuidados, né, que são mais pontuais. Você vai num gastro, às vezes, quando você tem uma dor de estômago pontualmente, claro, existem algumas doenças crônicas e tal, mas a mulher tem sempre essa jornada, né, com múltiplas fases, menarca, fase reprodutiva, gestação, menopausa, envelhecimento. E esses modelos de acompanhamento dessa trajetória vão ganhando retenção e recorrência. A mulher gosta de dizer que tem o seu ginecologista, o seu clínico, o seu endócrino. Elas gostam de dizer isso, mais do que os outros, do que os homens, né? Então, é uma grande oportunidade. E como é que você se imagina vivendo? Você se imagina vivendo até que idade, né? E de que maneira? E os seus pais e os seus parentes? Como que a gente imagina esse envelhecimento? E como a gente imagina o envelhecimento da mulher, né? E aí, aquela história do lifespan versus o health span, que é o tempo de vida versus a qualidade de vida. Esse aqui até é um print daquele livro que agora está super... O pessoal está falando a beça, né, do livro do... Esqueci o nome do livro também. Ai, gente. Um livro super famoso, mas que ele está sendo até questionado agora, mas esse gráfico é uma realidade, que a gente, com a medicina atual, o que a gente fez foi isso aqui, tempo de vida, e aqui a qualidade de vida, né, nesse eixo. A qualidade de vida nos últimos anos de vida, a gente estendeu o tempo de vida, está vivendo 95, 100 anos, mas a qualidade de vida aqui embaixo. Eu tiro isso pela minha avó. Eu vi os últimos anos, ela viveu muito, viveu 96, mas realmente a qualidade de vida aqui no pé, nos últimos anos. Vivemos muito, mas com má qualidade. O objetivo é que a gente comece a se cuidar cedo, para que a gente tenha qualidade por muito tempo e que o finalzinho seja rápido, né? E que a gente viva pouco tempo com baixa qualidade de vida. A vilã da moda não tem jeito, é a inflamação. E dessas dores femininas, todas elas estão associadas à inflamação crônica, subclínica, que a gente tem visto. Infertilidade, obesidade, endometriose, SOP, lipedema, menopausa. Todos eles têm, de alguma forma, a inflamação como um fundo, né? Ou como um coadjuvante. O Eduardo, está aí assistindo ainda, Eduardo? Está aí? O Eduardo, ele às vezes fica assim, mas tudo é inflamação, tudo é o intestino, tudo é a mitocôndria, tudo é o hormônio. Não, tudo tem o seu papel. A inflamação é um dos pilares envolvidos em todas essas dores, né? E que está envolvida a inflamação com todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente sabe hoje que o envelhecimento inflamatório tem um papel no início e na progressão das doenças relacionadas à idade, nas doenças crônicas, diabetes, Alzheimer, doença cardiovascular, né? E todas essas doenças crônicas, elas estão relacionadas à inflamação. É claro que a gente sabe também, eu acredito que vocês sabem disso, que a inflamação ela não é ruim por si só, e que o nosso objetivo não deve ser acabar com a inflamação, porque ela é necessária à vida. A vida depende da inflamação, ela é um estímulo inicial, e que, se regulado, leva à resolução e à homeostase tecidual. Quando esse estímulo leva a uma inflamação excessiva, uma falha na resolução, aí sim a gente tem essa inflamação crônica aqui, alterando o sistema imune, resposta tecidual excessiva, levando a uma inflamação crônica. Mas, às vezes, a gente até vê as pessoas falando na internet, tem que acabar com a inflamação, tem que tomar um anti-inflamatório, um antioxidante natural. A oxidação é um processo necessário. Se a gente tira demais, a gente tem problema também. A gente precisa da troca de radical livre. Mas, quando a gente tem uma inflamação descontrolada subclínica, esses mediadores inflamatórios aumentam o estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo ativa a cascata inflamatória num ciclo infinito, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, interromper esse ciclo aqui. Como eu falei, né, a produção de radical livre é permanente na matéria viva. E ela está relacionada com o metabolismo de oxigênio, de oxirredução, ela é indispensável à vida. A gente precisa da oxidação, a gente precisa de radical livre. O problema é quando a gente tem o descontrole disso, o desequilíbrio. O problema é quando a gente produz mais espécies reativas de oxigênio do que a gente tem de antioxidante, né? Aí sim a gente vai ter antioxidantes naturais. Então, doar e receber elétrons, né? Oxidar e reduzir, é indispensável à vida. A gente precisa disso para qualquer reação.
mas quando a gente tem um descompasso desse equilíbrio, é aí que a gente começa a ter doença. E aí vem a minha querida mitocôndria, né? Porque o processo, o oxigênio, 80 a 95% do oxigênio é usado na mitocôndria, no processo de fixação do oxigênio, né, na cadeia respiratória. Então, é aqui na mitocôndria que a gente tem o maior consumo e produção de espécies reativas de oxigênio. Porque todo substrato, glicose, ácido graxo, proteína, eles são utilizados na mitocôndria, né? É o local onde a gente usa o substrato e vai produzir aqui, né? Os radicais livres diversos. Mas a gente tem os nossos sistemas de contenção, a gente tem a superoxismutase, a catalase, a peroxidase. Então, a gente tem um sistema que é para funcionar em equilíbrio. A gente produz e a gente elimina em equilíbrio. O problema é quando isso entra em descompasso mais uma vez, né? E se a gente for pensar que essas vias da glicose, dos triglicerídeos, né, que o substrato, né, seja ele a glicose ou uma gordura, é utilizado, né, processado dentro da mitocôndria, aonde são produzidos radicais livres, isso aqui, na verdade, é um metabolismo, né? O centro, o final do nosso metabolismo é dentro da mitocôndria. E a gente vive uma epidemia de doença metabólica. Se o nosso metabolismo ele depende da mitocôndria e a gente tem uma epidemia de doença metabólica, sabendo que a mitocôndria é esse centro metabólico, uma dedução lógica deveria ser a gente deduzir que existe uma disfunção mitocondrial associada às doenças crônicas e que a gente poderia usar isso também a nosso favor no tratamento das doenças crônicas, né? Então, a gente aprende hoje a olhar só para doenças crônicas não transmissíveis. Mas se a gente olha no final, isso está associado com disfunção mitocondrial, que aumenta o estresse oxidativo, que aumenta a inflamação, que aumenta a doença crônica, que aumenta a disfunção mitocondrial. Um vai piorando o outro. E, às vezes, a nossa medicina oficial, digamos assim, né, ou o que a gente aprendeu de base, a nossa crença é só tratar a doença, mas a gente pode usar esses outros pontos para ajudar como adjuvante no tratamento das doenças crônicas. A gente pode, por exemplo, reduzir o estresse oxidativo ou reduzir a inflamação crônica. Se a gente diminui a inflamação crônica, a gente diminui essa cascata, a gente melhora, né? Então, o controle da inflamação vai agir em sinergismo com qualquer doença crônica que a gente tenha, né? E aí, falando de SOP, porque a SOP, a síndrome do ovário micropolicístico, ela é uma doença de baixo grau, uma doença crônica, inflamatória, uma de baixo grau, né? Uma doença sistêmica, metabólica, inflamatória de baixo grau. Os marcadores inflamatórios têm um papel significativo na regulação do ovário. A SOP é sempre considerada um distúrbio metabólico e pode-se focar na relação entre os marcadores inflamatórios na SOP para estabelecer um novo tratamento e um manejo da doença para melhorar a saúde das mulheres. E aí a gente pode usar esse conhecimento de inflamação para as doenças crônicas e para a SOP também, né? Então, aqui mostrando alguns estudos que falam, né, que a SOP, a síndrome do ovário micropolicístico, é uma doença inflamatória sistêmica relacionada com uma endocrinopatia do estilo de vida, inclusive, mostrando a disfunção mitocondrial e a inflamação crônica na SOP, mostrando como o tecido adiposo, a disfunção do tecido adiposo, ou seja, a obesidade, a inflamação desse tecido adiposo também está relacionada com a SOP, que é uma doença inflamatória, né? Então, é um distúrbio hormonal altamente prevalente nas mulheres, isso aqui vocês já sabem a classificação da SOP, não preciso passar. Apesar disso, da gente conhecer tanto SOP, falar tanto de SOP, todos os estudos acabam dizendo isso aqui. Os mecanismos fisiopatológicos que causam a SOP permanecem obscuros. A verdade é que ninguém sabe por onde a doença começou, porque a gente continua com essa ideia de encontrar a causa, quando, na verdade, essas doenças são multifatoriais. Elas não são unicausais. É muito complexo a gente colocar a culpa em uma coisa só. São múltiplas causas, e essas pacientes precisam ser olhadas de uma forma mais ampla e tratado todo um estilo de vida, né? Eu gosto muito dessa frase de Alvin Toffler, que fala que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever,
mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E na medicina, se tem uma coisa que a gente vai ter que fazer o tempo inteiro, é isso. Aprender, desaprender e reaprender. Eu não aprendi nada disso quando eu aprendi SOP. Eu só aprendi a dar anticoncepcional. Ah, você quer tratar SOP? Dá anticoncepcional, porque você vai bloquear os hormônios dela e está resolvido. Nunca me foi apresentado que era importante a gente tratar a inflamação, diminuir tecido adiposo, mudar o estilo de vida, cuidar da alimentação. Essa visão do cuidado inflamatório é muito mais recente, né? E dentro desses mecanismos, como eu falei, da SOP, as causas são múltiplas, né? Então, a gente tem sim uma causa genética. E o que a gente pode fazer com isso? Modular epigeneticamente. A gente sabe que existe o expossoma, que são as exposições que essa mulher teve ao longo da vida, que isso influencia as toxinas, os poluentes, disruptores endócrinos, xenobióticos. A microbiota, importantíssima. Hoje tem muitos estudos falando sobre o estroboloma. Eu não sei quantos conhecem sobre o estroboloma. O estroboloma é a metabolização intestinal do estrogênio, que recapta esse estrogênio. Mulheres que têm SOP têm um metabolismo intestinal que eliminam menos o estrogênio no intestino, tem um sistema de recaptação através do estroboloma intestinal, da microbiota intestinal, o estilo de vida, os 5 pilares que a gente não pode deixar de levar em conta: sono, alimentação, atividade física, nutrição, a quantidade de calorias vazias, a resistência insulínica, que está relacionado com o aumento e a progressão da inflamação, essa inflamação crônica subclínica que a gente retroalimenta, né? Como eu falei, retroalimenta todo a cascata. É uma doença que tem alterações imunológicas, ativação de várias cascatas e inflamassomas, e tem uma disfunção mitocondrial que gera e mantém essas espécies reativas de oxigênio ali, mantendo a inflamação, né? Então, esse aqui é de um estudo muito legal, muito interessante, que mostra todos esses fatores, né? Como uma coisa vai levando a outra. Aonde que isso aqui começou? Ninguém tem como nem saber, entendeu? Foi o excesso de tecido adiposo que aumentou os andrógenos, e o aumento dos andrógenos levou à resistência insulínica, que levou à hiperinsulinemia, que diminuiu o SHBG no fígado, metabolização hepática, aumentou espécies reativas de oxigênio. Onde que começou? Não importa. O que importa é que a gente tem que olhar para todo esse ciclo e tentar agir em todas essas cascatas. O grande desafio é a gente não focar numa coisa só. A gente vê os grandes milagres hoje prometidos na internet, e até os pacientes chegam aqui, porque as pessoas pegam um fator desse, pronto, a solução agora é diminuir o andrógeno. Pronto, a solução é só reduzir a resistência insulínica. Mas e os alimentos, e as toxinas ambientais, e o estresse mental, e o tecido adiposo, e o ovário, sabe? Então, assim, a gente não pode simplificar algo que é complexo. A gente tem que explicar para a nossa paciente que é multicausal e que a gente vai ter que olhar para ela como um todo e tratar desde a inflamação, alteração, usar a epigenética a nosso favor, né, tratar tecido adiposo, a importância do estresse, tudo isso, né, a cascata inflamatória toda aqui. E aqui mostrando só, né, que a disfunção mitocondrial está presente a nível a nível celular, né, afeta esse equilíbrio metabólico. Então, a recente ampla aceitação de que os distúrbios mitocondriais funcionais são um fator relacionado a numerosas doenças levou à pressuposição de que eles estão anormais também na SOP. E aí, aumento desse estresse oxidativo, né, já vários estudos mostrando que a disfunção mitocondrial também está presente ali na disfunção e na SOP. Por causa disso, é um desbalanço, né, de antioxidante com espécies reativas de oxigênio. As mulheres com SOP produzem 4 vezes mais espécies reativas de oxigênio do que uma mulher que não tem SOP. Tem 4 vezes mais, aumento de marcadores de peroxidação lipídica, tem redução do estado antioxidante total e do potencial de membrana, tem redução da glutationa, da SOP, da SOD, né, do superóxido de mutase, tem aumento da apoptose e atresia folicular. O fluido folicular é cheio de espécies reativas de oxigênio, e tem uma série de alterações aí que a gente não precisa entrar nisso, né? Ou seja, o comprometimento desse metabolismo, que é muito mitocondrial e dessa fosforilação oxidativa, ou seja, esse desbalanço aqui, produz muito mais do que desequilíbrio, leva a uma inflamação crônica, né? As espécies reativas de oxigênio vão causar lesão.
E essa inflamação crônica compromete o metabolismo de ácidos graxos, que vai levar a uma resistência insulínica, que vai levar ao aumento da secreção de insulina pelo pâncreas, que vai levar a um hiperandrogenismo, que vai levar a obesidade, que vai levar a síndrome metabólica. A síndrome metabólica produz, compromete, né, inflama e compromete mais ainda, e isso aqui se retroalimenta infinitamente. Aqui mostrando que os nutracêuticos, uma revisão sistemática sobre os nutracêuticos na SOP, mostrando que eles têm resultados, sim, satisfatórios adjuvantes, não é milagre isoladamente, a gente tem que tomar cuidado para não prometer esses milagres para os nossos pacientes, mas existem resultados satisfatórios como com sinergismo, reduzindo ali o hiperandrogenismo, por exemplo, a vitamina D, probióticos por causa do estroboloma, vitamina E, coenzima Q10, que vai dar um suporte para essa mitocôndria, o enriquecimento com inositol, vitaminas do grupo B. Tudo isso melhora o estado inflamatório, melhora a capacidade antioxidante com uma suplementação que pode incluir também o ômega 3. E aí a gente tem o que eu trago para vocês de novidade, né, que eu até falo muito sobre ele, é a berberina. Tem vários estudos falando sobre a berberina, aonde a berberina apareceu, os estudos ainda, né, claro, sempre precisa de mais estudos ainda, mas já temos boas revisões mostrando que ela pode ser eficaz para resistência insulínica e dislipidemia, e que diminuiu os níveis de andrógenos e essa relação LH-FSH em mulheres com SOP, quando comparada à metformina. E olha que a metformina é um dos top ali, eu sou apaixonada pela metformina, mas a berberina, em estudos para SOP, mostrou-se até um pouquinho melhor para resistência insulínica. Diminuição da relação cintura-quadril, perfil hormonal desfavorável, melhora do HOME-R, da androstenediona, ainda são necessários mais estudos, mas aqui já tem alguns bons estudos mostrando a eficácia e a segurança da berberina na SOP, né, que é um fitoterápico muito interessante aqui, ó, tá vendo? Uma meta-análise, revisões sistemáticas randomizadas com bons resultados. A berberina melhora a resistência insulínica, melhora o hiperandrogenismo, melhora o metabolismo lipídico e obesidade e favorece a ovulação, né? Melhora o equilíbrio hormonal. Aí vem todas as propriedades da berberina e onde ela age, como um potencial modulador aqui da berberina. Então, alivia essa cascata inflamatória, reduz a cascata inflamatória, melhora o estresse oxidativo, melhora sódio, glutationa, superóxido de mutase, melhora a resistência insulínica, reduz o nível androgênico sistêmico e melhora o metabolismo lipídico, aqui todas as vias aonde ela vai atuar, né? Reduz o apetite via GLP-1 também. Tem uma ação antioxidante, favorece a ovulação. Os estudos têm mostrado que a berberina é capaz de atuar também como um estímulo na liberação do GLP-1 intestinal. Então, aqui a berberina atua parecido, por isso que as pessoas às vezes usam isso, é o Ozempic de pobre, uma opção é o Ozempic, a semaglutida, a tirzepatida e tal. Tem uma ação, mas não é potente a ponto de ser um único tratamento, mas ajuda como adjuvante, ela ajuda sim, ela atua melhorando GLP-1, melhorando a resistência insulínica. Aqui as indicações, então, do Bioberon, que você poderia usar, né? Hiperandrogenismo, acne, alopecia, hirsutismo, resistência insulínica, obesidade, lipedema, climatério. Aqui também como age, a gente não precisa entrar nesses detalhes. Bioberon. Bioberon é uma berberina que você pode prescrever a berberina, mas ela não é tão solúvel, né? Ela tem uma biodisponibilidade meio baixa. Então, o Bioberon é uma formulação que tem 10 vezes mais biodisponibilidade, 6 vezes mais solúvel, sem efeito adverso e um fitoterápico natural. Então, você consegue reduzir a berberina pura de 500 miligramas para 160 miligramas por dia com uma biodisponibilidade melhor. Aqui mostrando a biodisponibilidade da berberina ao longo do dia. E aqui são sugestões práticas, né? Como você poderia prescrever o Bioberon para SOP, por exemplo, 160 miligramas, associado ao mioquiron, por exemplo, a um androtase, associado a uma vitamina D, associado a uma coenzima Q10 Maxsolve, para melhorar a fertilidade, função mitocondrial. Então, ele pode ser prescrito junto ou separado em outras formulações, separado ou junto com outras formulações. E a mulher é isso, né? São muitas fases.
Só que se a gente olha as diversas fases da mulher, se a gente considerar que algumas vão viver mais do que 100 anos, o climatério está aqui, a mulher vai passar 50% a 53% da vida na pós-menopausa. Hoje, representa metade da vida da mulher. A gente fala muito dessa fase reprodutiva, mas hoje a mulher vai passar metade da vida na menopausa. Não dá mais. Menopausa não é mais coisa de velha, né? Não é fim da vida mais. A gente tem que mudar esse conceito. É o meio da vida. Eu chamo de a segunda metade. Então, a segunda metade da vida precisa ser cuidada. Não dá mais para descuidar. As mulheres vão. Se você pensar nisso, né? À medida que a população envelhece, homens e mulheres viverão a parte mais longa da sua vida em estado de deficiência hormonal. Isso aqui é o que a gente tem hoje, né? A idade, e o que se prevê lá para 2040, onde a gente tenha mais pessoas aqui, né, mais velhas, do que mais jovens, a inversão dessa pirâmide. E aí a gente vai passar mais da metade da vida em deficiência hormonal. E é uma coisa que a gente tem que ver. Essa queda hormonal feminina, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, me avisem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Posso falar? Olá, tudo bem, Priscila? Tudo Olá, bom? todo mundo. Até essa questão mesmo da menopausa, né? Isso, as mulheres ainda têm um tabu que precisa esperar ali, chegar, parar de menstruar para começar aliás, não só mulheres, né? Mas colegas médicos, né? Quando você pode aí começar desde até 10 anos antes, já começa alguns sintomas ali no climatério, na verdade, que você começa a tratar, né? Se corrija se eu estiver errado. Mas e isso é um tabu, inclusive, no meio médico, né? Que muita gente quer postergar, não, isso é normal, isso é coisa de mulher e tal. E vai empurrando, podendo melhorar a qualidade de vida, impacto naquela questão de viver mais e viver bem, né? Que é algo que incomoda muito na mulher e também tem impacto na obesidade, né? Então, uma coisa puxando a outra. Sim, é isso que eu vou entrar exatamente agora, falando dessa queda hormonal. Eu vou falar exatamente disso que você está falando. A gente precisa começar a desmistificar essa coisa, né? De que precisa esperar a mulher estar falida, caquética, para poder começar uma reposição hormonal. Não tem necessidade de ficar sofrendo, porque é isso. Esse gráfico aqui já é assustador por si só. Eu acho que devia estar estampado em todos os consultórios. A queda hormonal feminina começa aos 35 anos. Entre 35 e 40 é queda livre, gente. Entre 35 e 40. Quando chega a 40, crise dos 40. É claro que vai estar em crise. Como que não vai estar em crise? Caiu 75% da progesterona e 35% do estrogênio. A média, né? Aos 40 anos. Não tem como você não sentir essa queda clinicamente. Uma coisa é ainda ter alguma coisa de progesterona. Sobrou lá 25%. Mas, clinicamente, a percepção é nítida. Né? Uma queda de 75%, você vai sentir isso clinicamente. E 35% do estrogênio. O estrogênio cai menos e cai mais devagar. O que piora mais ainda o esquema. Por quê? Porque estrogênio e progesterona dependem de uma relação entre eles ideal. Quando você cai mais um do que outro, você tem naturalmente nessa fase, bem relativamente falando, um hiperestrogenismo relativo. Relativamente à progesterona, você tem mais estrogênio do que progesterona. E essa falta de progesterona, que é a primeira que cai mais, é o regulador do GABA, da calma, dos neurotransmissores, é o que equilibra o sangramento, ela aumenta fluxo, ela fica estressada, ela não dorme direito, porque a progesterona cai mais do que o estrogênio. A progesterona é mais GABAérgica e o estrogênio ela é mais do simpático, né? Uma coisa de mais atividade, energia e tal. Então, ela tem uma tendência a ficar com um hiperestrogenismo, né? Nessa fase relativo. E essa queda da progesterona é muito drástica. Ou seja, esses sintomas, a pessoa pode ter clínica até 10 anos antes da menopausa em si. E isso é completamente ignorado, né? Mulheres vão passar, mais uma vez, né? Mais da metade da sua vida em deficiência hormonal. Não tem condição uma coisa dessa hoje. Né? E essa queda da progesterona, ela faz o quê? Ela gera uma TPM eterna, elas começam a ficar doidas, mastalgia, ciclos mais curtos,
os primeiros sinais, né, que são às vezes muito sutis, flutuação da libido, alteração de humor, ganho de peso abdominal, fadiga, suor noturno, insônia. Mas o suor noturno normalmente nem aparece nessa fase. E aí ela acha, o que acontece nessa fase é que ela acha que a vida está difícil, que os filhos estão dando trabalho, que o trabalho está um problema. Ela bota a culpa disso tudo. Ah, não, eu estou com o humor alterado porque o meu trabalho está difícil. Eu estou com o humor alterado porque o meu marido está difícil, porque as minhas crianças, porque isso, porque aquilo. Ah, eu estou sem libido porque eu estou casada há muito tempo. Coincide essa fase com um momento da vida que normalmente está acontecendo uma porção de coisa. E aí ela coloca a culpa em tudo que está fora. E não para olhar que se ela estivesse bem dentro, ela estaria lidando com tudo que está fora muito melhor. Que é justamente o fato dela estar com essa alteração hormonal dentro dela, que ela não está sabendo lidar com tudo que está fora. Que tudo que está fora sempre existiu, porque a vida nunca vai ser muito tranquila, né? Só muda o tipo de problema. A verdade é essa, mas ela coloca a culpa toda do lado de fora. E quando ela chega para qualquer médico e vê os exames normais, ele vai falar, não, é da sua vida, você está estressado, você está trabalhando muito, você está com um filho adolescente, você está com um casamento, sei lá o quê, e vai dar um antidepressivo, vai dar um ansiolítico, e não vai olhar para isso aqui. E esse gráfico aqui também é um gráfico muito interessante, né? Olha como menopausa e puberdade são parecidos. Né? São os dois momentos da vida de transição mesmo, desafiadores, onde os hormônios ficam doidos, sobe, desce, cai, muda, e é um desafio para a mulher passar por essa fase. É uma nova adolescência, tem um vídeo que fala sobre isso na internet, muito legal, né? Então, é uma nova adolescência, realmente. E o estrogênio também cai. E aí, com a queda do estrogênio aumenta todas as doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente for olhar falência ovariana prematura, mulheres que têm falência ovariana prematura, elas têm consequências de saúde a longo prazo. Só por isso a gente já vê a importância dos hormônios. Se uma mulher que faliu, se o hormônio não tivesse importância, a mulher que teve falência ovariana prematura ia ter a vida igual a todo mundo, Não preciso de hormônio, vou viver normal. Não, mas na falência ovariana prematura tem um aumento de doença cardiovascular, diminuição da densidade mineral óssea, redução drástica da fertilidade, sofrimento psicológico, atrofia vulvovaginal, efeitos neurológicos e redução geral da expectativa de vida. Mulheres com falência ovariana prematura vivem menos, têm mais doenças do que as outras mulheres. Ou seja, hormônios importam. A falta do estrogênio, sim, aumenta todas as doenças crônicas não transmissíveis. E o principal aumento é o de risco de doença cardiovascular. A principal causa de morte nessa fase da vida da mulher é a doença cardiovascular. A doença cardiovascular mata 1 a cada 3 mulheres, enquanto o câncer de mama mata 1 a cada 36 mulheres. A doença cardiovascular mata de 3 a 10 vezes mais que o câncer. E a gente ainda não fala de doença cardiovascular. A gente ainda fala de outubro rosa. Nada contra o outubro rosa, ele tem que existir. Mas cadê o, sei lá, cardio amarelo, sei lá, qualquer cor, arco-íris? Tem que falar de doença cardiovascular. Tem que falar, porque é o que mata a mulher vai morrer por doença cardiovascular muito mais do que qualquer outra doença. E isso é pela queda do estrogênio. Aqui, ó, a saúde cardiovascular na menopausa, o papel do estrogênio quando começado cedo, o tratamento precoce, como a gente está discutindo aqui, a importância do estrogênio na proteção coronariana, na doença cardiovascular. Aí, esse gráfico aqui, para mim, não tem que discutir contra isso aqui. Esse gráfico que sobe aqui loucamente, aqui é a idade das mulheres, né? E aqui é o percentual de morte. A mulher vai envelhecendo, ela vai morrendo de doença cardiovascular. O câncer de mama está aqui, ele tem um pico aqui entre 35 e 55. E depois ele cai. O câncer de mama cai, o câncer de pulmão cai, os cânceres vão caindo, mas a doença cardiovascular não para de subir. Aí uma pergunta de leigo, tá? A doença cardiovascular é AVC, são essas Infarto, doença coronariana, angina, mal súbito. AVC, placa, diversas doenças cardiovasculares, como um todo, né? As doenças cardiovasculares como um todo. O estrogênio, a gente fala que o estrogênio é o queridinho do coração. O estrogênio, ele promove elasticidade dos vasos. Então, a gente precisa do estrogênio para manter
vaso funcionante. Existe um exame chamado VOP, que é velocidade de onda de pulso, que os cardiologistas fazem para avaliar justamente o pulso da onda ali, se aquele vaso consegue distender bem ou não. Se você tem um vaso duro que perdeu a elasticidade, sem estrogênio, esse vaso vai aumentar a pressão nele, óbvio, né? Que ele não se distende, ele não se adapta, e o fluxo laminar ali vai causar lesão nessa íntima, entendeu? Dentro do vaso, o fluxo pressionando ali causa lesão. A lesão na íntima, ali na parte interna do vaso, vai fazer agregado de plaqueta, de fibrina, para corrigir, e aí vai começar a criar placa ali dentro. Então, assim, a doença cardiovascular, ela está muito associada ao estrogênio. Eu acho que tem um gráfico, não sei se você vai mostrar, eu já vi um gráfico de doença cardiovascular, não sei se é IAM ou só de doença cardiovascular de uma maneira geral. Até os 60 anos, quem tem mais evento cardiovascular ou morte Isso, é homem, né? Depois dos 60 anos, a mulher dispara. Eu não botei esse gráfico aqui, não. Mas isso é uma verdade. Por que a mulher passa a morrer mais? Porque ela perdeu o estrogênio. Ela estava bem, vivendo benzinho. Aí, depois de 65, quem morre muito antes é o homem, depois a mulher dispara, por causa da falta do estrogênio. Esse estudo aqui é muito legal. É um estudo da American Heart Association, que fala sobre o timing da prevenção, né? Aquilo que você falou, early prevention. O timing, o tempo de começar a prevenção é importantíssimo, porque quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de prevenção. Depois que a doença já está estabelecida, que você já tem um vaso duro e cheio de placa, e você bota um estrogênio, você vai soltar essa placa. Por isso que o risco aumenta depois, entenderam? Então, tem que ser preventivo. Ah, mas agora eu já estou hipertensa, cheia de placa. Agora já era, agora não vai fazer mais. Perdeu o Playboy. Tem que fazer antes. É bifásico justamente porque o objetivo é prevenir essa lesão e o agregamento plaquetário, de placas, né? E esse tempo é muito importante. Então, a terapia hormonal pode diminuir, esse estudo é maravilhoso, é muito bom. A terapia hormonal pode diminuir a doença cardiovascular e a mortalidade por todas as causas em 30% a 48%. Eu quero saber o que reduz tanto mortalidade na medicina igual isso aqui. 30% a 48%. Quando iniciada em mulheres com menos de 60 anos, por causa, né, da prevenção, é uma coisa preventiva, ou com menos de 10 anos desde a menopausa. E aí ele bota um asterisco, né, que houve um aumento de tromboembolismo venoso, mas não houve evidência de AVC e nada disso, e esse tromboembolismo venoso foi relacionado com o tipo, a via e a dose. Então, isso só acontece com as reposições que a gente fazia antigamente, né? Com estrogênios que não eram bioidênticos, com progestinas sintéticas, com via oral, estrogênio via oral. A gente fazia uma reposição hormonal errada. Então, realmente, esse modelo antigo, ele aumentava um pouco o tromboembolismo venoso. Ainda assim, ele prevenia a mortalidade, né? Então, não foi evidenciado aumento com a via transdérmica do estrogênio e nem com as moléculas isomoleculares, né? Com os hormônios bioidênticos, digamos assim. A falta do estrogênio aumenta a dislipidemia, aumenta LDL, HDL e diminui HDL, aumenta a obesidade visceral, diabetes mellitus, metabolismo da glicose, resistência insulínica, síndrome metabólica. Por isso que os pacientes começam a ter alteração. Eu nunca tive alteração de colesterol, continuo comendo a mesma coisa, está tudo igual, por que o colesterol sobe? Falta de estrogênio. A perda óssea, osteopenia e osteoporose, perda de 3% ao ano após a menopausa, com risco dobrado de fratura. O principal fator isolado, o estrogênio, né? O principal fator isolado desse desbalanço de osteoclasto e osteoblasto. Então, destrói muito mais do que reconstrói osso em 10 anos, por causa da falta do estrogênio, e é uma morbidade absurda a fratura para a mulher. A morbimortalidade é altíssima depois que tem uma fratura, altera a visão, altera a audição, degeneração macular, a gente tem receptor estrogênio alfa no olho, perda auditiva, tanto que a perda é diferente para homens e mulheres por causa da sinalização de estrogênio. Sistema nervoso central,
importante para o fluxo sanguíneo, para a administração cerebral de glicose, sináptica, para crescimento neural, sobrevivência dos neurônios colinérgicos, função complexa de cognição, humor, e o estrogênio contribui para a sensação de bem-estar. A deficiência do estrogênio aumenta a depressão pós-menopausa, declínio da função cognitiva, demência, Alzheimer e enxaqueca. A mulher, ela tem 3 vezes mais Alzheimer do que o homem, pela falta de estrogênio também. Então, o papel do estrogênio no cérebro e no envelhecimento cognitivo. Então, o estrogênio, hormônio não é só sexual, né? Os hormônios sexuais não são só sexuais. Infelizmente, a gente ainda tem essa crença. Mas não só isso. A falta do estrogênio aumenta o risco de doenças respiratórias e digestivas, porque nós temos receptores beta no trato respiratório, no sistema imune das mucosas, colite e câncer de cólon. Mesmo nos estudos iniciais lá, onde os estudos foram cancelados pelo aumento do câncer de mama, ainda assim reduziu o câncer de cólon. Esse é inquestionável. Pode aumentar, pode questionar, mas o câncer de cólon é inquestionável. A redução do câncer de cólon pelo estrogênio, por causa desses receptores, sistema respiratório, imunomediação, papel do estrogênio no COVID. Então, a gente tem receptor no estômago, no útero, no neurônio, no osso, em tudo quanto é canto, né? Aumento do risco de neoplasias, por quê? Qual é o principal fator para neoplasia? Envelhecimento e obesidade, que é o que mais tem pela falta hormonal. Então, a queda do estrogênio e da progesterona envelhece, causa obesidade, síndrome metabólica e insulina, aumenta o risco de neoplasia. E aqui tem mostrando menopausa, aumento do risco de câncer de pulmão, a gordura central e o risco de câncer pós-menopausa, síndrome metabólica e o risco de câncer, mas ela está tendo câncer de mama pela síndrome metabólica gerada, pela obesidade, e não pela reposição hormonal. Câncer de cólon, câncer de ovário, de endométrio, e o envelhecimento, os hormônios dos seus receptores, né? Os dados sugerem que as alterações indesejadas associadas ao envelhecimento podem ser retardadas, paradas, em alguns casos revertidas por tratamento hormonal adequado, mas em particular pela gestão do estilo de vida. Ou seja, o envelhecimento está diretamente relacionado aos hormônios. A gente não tem como afirmar o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. A gente envelhece porque o hormônio cai porque a gente envelhece. O fato é que existe uma associação, né? E que muitas dessas alterações podem ser revertidas ou retardadas, reduzidas com o adequado queda hormonal. Uma coisa aqui que é bem interessante, esse gráfico, quando a gente fala de reposição hormonal, às vezes a gente comete alguns erros porque não entende o que está acontecendo. Então, quando a gente olha aqui, menopausa, eu vou trazer um dado rápido aqui, menopausa aqui, tá vendo? Linha cinza. O cinzinho aqui é a testosterona, tá vendo? A testosterona da mulher, ela não é muito alta e ela vai caindo, mas ela vai caindo ao longo da vida igual, digamos assim. Quando a gente entra na menopausa, essa linha pontilhada preta aqui, que é o estrogênio, ela caiu muito mais. E a progesterona também caiu muito mais. Mas olha que interessante, o mais interessante é você observar que a relação, nesse momento aqui, repara que, apesar dela ter pouca testosterona, ela tem mais do que estrogênio e progesterona. Ela tem mais testosterona do que estrogênio e progesterona. Ela tem uma predominância estrogênica pós a menopausa relativa. Por isso que a gente vê as velhinhas com cavanhaque. Cai cabelo da cabeça e cresce bigode. A gordura vai para a barriga. Por quê? Porque ela tem mais testosterona do que relativamente estrogênio e progesterona. E aí é muito comum a gente ver esse hiperandrogenismo relativo, esse hirsutismo, né? Crescimento de folículo piloso onde não tem que crescer, cai na cabeça e cresce no bigode, que as velhinhas ficam com a pinça assim, não sei se vocês lembram disso, né? Arrancando o cabelo com a pinça do queixo. Queda do cabelo frontal, alopecia androgenética. Por quê? Porque relativamente você tem mais testosterona. E aí, às vezes, a gente quer repor testosterona, porque ela também está sem libido, mas ela está sem libido porque ela está sem nada. E, às vezes, se você repõe só a testosterona, você piora o hiperandrogenismo dessa mulher.
não pode repor testosterona, ou não deveria se repor testosterona. Primeiro que não é a primeira opção isolada nunca, para ninguém, eu acredito, né? Para nenhuma mulher isolada. Exceto em casos, assim, de realmente desejo sexual hipoativo e tudo mais. Mas, pós-menopausa especificamente, o que tem que botar é estrogênio e progesterona, que é o que ela mais precisa para melhorar tudo, né? Então, isso é interessante. Aqui tem uma androtase, que é o beta-citosterol, que é bem interessante, que tem propriedades de inibir a 5-alfa-redutase, e aí é uma forma da gente diminuir essa conversão, né, de androgênios. Então, tem um efeito finasterida-like, então, para melhorar uma melhora com 30 dias de tratamento, não causa disfunção sexual, é seguro para homens e mulheres. Eu uso bastante o androtase quando a mulher tem esses sintomas pós-menopausa de hiperandrogenismo, dá uma bloqueada aí nessa conversão periférica também, de testosterona, melhora a oleosidade da pele, melhora essa queda de cabelo, até para homens pode ser usado para hiperplasia benigna. E aqui tem um resuminho de ativos para terapia ortomolecular para hiperandrogenismo, que é muito comum nessa fase das mulheres. Então, outros ativos que podem ser utilizados para hiperandrogenismo: zinco, magnésio, ácido alfa-lipoico, inositol, resveratrol, NAC, né? Então, tem outras opções aí. E como usar o androtase também, são 300 miligramas, é bem interessante. Às vezes eu faço combinação com zinco, cromo, vitamina D, que também melhoram esse hiperandrogenismo, com alfa-lipoico, com resveratrol. Né? E aí a pergunta que vem, né? De onde que vem a fama da terapia hormonal? Desse passado nosso do WHI, eu vou pular isso aqui, que tem 23 anos isso, que ficou lá atrás, estudos mal feitos, virou sinônimo de câncer de mama. Na verdade, foi um estudo mal conduzido, onde os pacientes tinham obesidade, os pacientes eram fumantes, 65% já tinham mais de 60 anos, e os estudos seguintes não evidenciaram doença cardiovascular, não tem alteração da íntima da carótida, não teve efeito adverso grave, não teve aumento de risco de câncer de mama, que são estudos enormes, o KIPS e o ELITE, e viram isso depois. Foi corrigido, mas isso ainda está no nosso inconsciente ali, dos médicos e dos pacientes, né? E a gente fala tanto do estrogênio, mas às vezes esquece da progesterona, que a progesterona também é importantíssima para o cérebro, para reduzir a inflamação e melhora a glicose cerebral, promove a sobrevivência dos neurônios. Progesterona não é para fazer só para proteção endometrial. Tendo ou não tendo útero, não é só para proteger endométrio, é para proteger o cérebro, é neuroprotetor, é um neuroesteroide, ajuda no metabolismo neuroativo, tem efeito neuroprotetor pleiotrópico. Então, assim, progesterona, para mim, independente de ter útero ou não, entra porque é sistêmico, né? A gente está olhando só aquela coisa, né? Reduziu a útero ali. Então, é basicamente isso, veio do passado. A testosterona, também, os estudos viram que essa incidência de câncer de mama, alguns estudos até reduziu a incidência de câncer de mama, ainda tem essa coisa da transição de gênero, que também parece segura, né? A adição de estrogênio não aumentou a incidência de câncer de mama quando você usa testosterona sozinho, mas a gente também ainda tem muita coisa, dados conflitantes sobre a testosterona, né? Estudos retrospectivos apoiam o efeito benéfico da reposição de testosterona sobre a mortalidade, enquanto outros sugerem que pode aumentar o risco de evento cardiovascular, dependendo da vida e da dose. Então, assim, a gente hoje encontra para testosterona artigo para tudo quanto é lado, e bons artigos de ambos os lados. Eu acho que a gente ainda deve ter cautela quando vai fazer testosterona para mulheres. Cautela não é não fazer, mas é se respaldar bem quando for fazer, sabe? Conversar bastante com a paciente sobre isso. E aquela coisa, não adianta repor testosterona na presença de deficiência de estrogênio e progesterona, né? Porque a testosterona na cadeia está aqui embaixo, cadê ela? A testosterona está aqui. Se a mulher não tem estrogênio, isso aqui vai ser convertido para estradiol, porque é natural que a gente queira converter para estradiol. E a progesterona está aqui em cima. Você repõe a testosterona, mas não repõe a progesterona, que é a precursora.
Então, não tem jeito, tem que repor progesterona e estrogênio. Não adianta fazer teste isolado para mulher, principalmente pós-menopausa. Então, a gente cometeu 5 erros no passado, 5 grandes erros. Os hormônios não eram isomoleculares, a via de administração do estrogênio, que não era transdérmica, a dose que era muito alta, começávamos tarde e estratificávamos mal o paciente. Por isso que a gente teve esse erro tão grande, e a gente aprendeu a fazer certo isso agora. Isso foi um aprendizado e mudou completamente, né? A TH não tem risco? Tem, tudo tem risco na vida, né? E se a gente for ler, sempre vai ter algum risco. Mas hoje a gente sabe que o risco é muito pequeno. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas eu vou só fazer essa analogia do copo, que funciona muito bem. Na base do copo, é como se a gente fosse um copo, né? Na base do copo tem a nossa biologia, a nossa genética. A gente nasce com ela. Esse copo já vem meio cheio com a nossa genética, que pode ser melhor ou pior. Depois, a gente vai enchendo esse copo com os fatores ambientais internos. Ou seja, se a gente está inflamado, com o que a gente se nutre, com o próprio envelhecimento, com as espécies reativas de oxigênio. Depois, a gente enche com o fator ambiental externo, com que a gente se dorme bem, se tem estresse, a gente vai enchendo o nosso copo. Se tem obesidade, se fuma. Então, a pessoa tem uma genética ruim, toda inflamada, obesa, fumando, o copo vai enchendo. Fuma, sedentário, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo. Aí, ela resolve fazer hormônio. Aí, o hormônio vai ser o culpado. Claro, o copo está cheio. A culpa é do hormônio ou a culpa é do copo cheio? Se você tivesse um copo vazio, se você tivesse uma paciente que se cuida bem, faz atividade física, não tem obesidade, dorme bem, que não tem esses fatores todos, o hormônio poderia ter sido feito com muita segurança que esse copo não transbordaria em doença, né? O que é o transbordar do copo? É a doença. Então, o hormônio muitas vezes leva a culpa porque ele é um transbordar. Você fez para a paciente errada, paciente que já está lá no talo. Então, a seleção da paciente é muito importante. Saber quando não fazer é tão importante quanto saber quando fazer também. Né? Porque, sim, a culpa vai ser do hormônio no final das contas. Se der ruim, a culpa vai ser do hormônio. Né? Tanto a falta quanto o excesso de estrogênio tem sido associado a doenças crônicas e agudas. Existe uma coisa que eu vou pular isso aqui, que é hormese. O que é hormese? Hormese é o equilíbrio, é onde a gente tem o máximo benefício. Aqui é a dose. Aqui é o meu pico de benefício. Quando eu tenho pouca dose, eu tenho pouco benefício. Aqui no meio eu tenho maior benefício. Quando eu aumento a dose, eu começo a ter malefício de novo. Então, existe um ponto ótimo de benefício, que normalmente é no meio da dose. Falta e excesso de hormônio e de estresse, de qualquer coisa, normalmente não gera adaptação. Né? Então, como fazer dar certo? Começar cedo, aproveitar a janela de oportunidade, usar hormônio isomolecular, estradiol via transdérmica e progesterona via oral. Né? Usar a menor dose para a resposta clínica desejada, selecionar os pacientes bem, fazer uma boa estratificação, pedir tudo quanto é exame antes. Eu não começo reposição hormonal sem ter um Doppler de carótida, porque eu não quero problema para minha vida, entendeu? Então, assim, vai fazer tudo quanto é exame, não tem nenhuma contraindicação, aí a gente começa, porque a gente sabe que a gente está lidando. Eu quero proteger o meu CRM, eu quero proteger minha paciente. Então, eu vou pedir tudo que eu precisar para eu me cercar e começar adequadamente. Já colheu preventivo? Viu se tem lesão no colo de útero? Porque, gente, para eu terminar, o estrogênio, ele é mitogênico. Ele faz divisão celular. Ele vai dividir qualquer célula. Ele divide o osso e por isso ele protege o osso. Ele divide e mantém as células do coração novas. Ele divide a pele, por isso ele melhora, regenera o tecido. Só que ele divide também um câncer que já está lá. Então, sim, o estrogênio tem um potencial de aumentar um câncer que já existe, que você deu mole e não viu. Aí ninguém viu. Você começou o estrogênio, a culpa vai ser do estrogênio, mas a culpa não é do estrogênio, o câncer já estava lá. Então, não demole, sabe? Rastreie essa paciente antes de começar, para que a culpa não seja sua depois, né? Aqui a vantagem da via transdérmica. Aqui a base Pentravan, que eu gosto muito, que é uma que tem uma absorção melhor, uma via consagrada, se a gente quiser manipular. Aqui todos os sintomas da menopausa e a prevalência, para a gente poder ver que, às vezes, a mulher só chega lá com secura vaginal, ou só com rigidez matinal, com dor articular, com palpitação,
com inchaço, com cefaleia. Ela pode ter uma combinação disso tudo, e a frequência é relativamente alta, né? Então, existem mais de 72 sintomas de menopausa, e muitos deles a gente não dá valor, né? Afinamento da pele. Então, quando ela começa a falar esse monte de coisinha que parece boba e que não conecta nada com nada, ah, doutor, eu tenho um formigamento de manhã, um pouquinho de dor de cabeça, estou mais ansiosa, estou com a vagina seca e meu olho também está meio seco. Pô, você juntou uns 5, 6 aqui, não tem nem o que questionar, né? E a realidade no Brasil, né, no mundo, é que só 15 a 21% das mulheres brasileiras já usam a terapia de reposição hormonal, dados da Unicamp de 2021. Dados comparativos internacionais, 4,7 usam terapia de reposição hormonal, 6,7 usam. O uso regular é muito baixo, por causa desse medo que foi ali. A estimativa é de que milhões de brasileiras têm sintomas, mas com pouco tratamento. 29 a 35 milhões de mulheres no climatério e na menopausa do Brasil e não estão sendo tratadas. E isso é questão de saúde pública, ao meu ver. Tamanha repercussão, né? Então, a gente tem uma alta demanda não atendida, 82% das mulheres relatam sintomas que afetam a qualidade de vida, mas 15% recebem atenção adequada, né? Principal causa de baixa adesão é falta de informação, censura, né? Comunicação midiática sensacionalista, contraindicação real a gente já sabe. Aqui, quem é elegível para terapia de reposição hormonal, e deixa eu pular um pouquinho aqui o Hormonelli. Deixa eu caminhar para o final aqui. Eu falei que era muito grande, né? Vamos lá. Bom, vou finalizar, né, falando sobre essa ideia, né, que quando a gente fala muito de menopausa, a gente fala um pouco sobre envelhecimento, sobre doença crônica. Todo mundo vai envelhecer, a ideia é essa, né? Só que sem hormônio, sem reposição hormonal, a gente vai descer sem freio, né? É descer a ladeira sem freio. A reposição hormonal você desce com um freiozinho de mão, né? Isso dá a possibilidade da gente mudar. O envelhecimento está mudando muito por causa disso. Olha a diferença de 60 anos. É uma coisa muito grande, né? Qual é o nome dessa mulher aqui? Ah, não lembro. Eu sou ruim de nome de famoso. Eu não sei. Mas ela tem essa cara desde sempre. Ela já nasceu com essa cara de velha. Eu nunca vi ela nova. Alguém viu ela nova? Ela parece que foi velha. Era muito, muito interessante ver, porque as pessoas parecem que sempre... Essa aqui também sempre foi velha. Sempre vi com essa cara, nunca vi ela nova. Não sei como ela era nova. Olha os 50 anos de antigamente, os 50, 43 de hoje. Então, a gente pode envelhecer diferente. A gente pode envelhecer melhor. 2 mulheres têm 80 anos. Essas 2 mulheres têm 80 anos. Isso aqui é o padrão que a gente conhece de 80 anos. Como é que é o padrão sem hormônio? Azeitoninha. Vira uma bolinha com 2 palitos enfiados, que as perninhas ficam finas, vai tudo para a gordura, leva um tapa na bunda, a bunda some e o peito cresce. Vira aquela... Parece que pegaram a tábua, a bunda acabou. Toda velhinha de antigamente era assim, gente. Vira assim, sem bunda nenhuma, reto. É muito engraçado, porque é reto. Vira uma bolinha, as perninhas finas, 2 bolinhas, né? Esse é o padrão sem hormônio. Você olha na rua, já sabe, não fez reposição hormonal, fez reposição hormonal. É só olhar. Você sabe, não fez, essa aqui não fez, tenho certeza que ela ali fez. O corpo muda. Essa aqui é Ernestine, não sei quantos de vocês conhecem. Ernestine começou a fazer reposição hormonal e fazer exercício aos 56 anos. Hoje ela é recordista de halterofilismo, de um monte de coisa aí, aos 80 e pouco, ela está com os 83 agora. Então, como que a gente quer envelhecer, né? Como que ela fez reposição hormonal, cuidou da saúde, atividade física, né? A gente tem que mudar o estilo de vida, a gente tem que buscar isso daí, né? Então é isso, gente. O que importa não é ver o que ninguém viu, mas sim pensar o que ninguém pensou sobre algo que todo mundo viu. Schopenhauer, que ele disse. Então é isso, gente. Aqui tem mais coisas sobre mitocôndrias, mas não é necessário. O mercado wellness está aí para a gente explorar ele, né? Para quem interessar, eu vou só deixar aqui um QR Code com o meu contato. Eu cheguei há um tempo atrás, os meninos sabem, né, da Gestify, a montar uma mentoria. Mas eu percebi que o modelo de mentoria que a gente tem aqui não funciona tanto. Eu fiz algumas mentorias, muitas mentorias, muito tempo assistindo muita coisa para aproveitar isso aqui.
muita gente falando, e a nossa dúvida mesmo foi ficando, mesmo mentorias menores, era muita perda de tempo, e às vezes tudo aquilo, teve uma mentoria de 6 meses, que se eu encurtasse ela em 3 horas, eu tinha resolvido meu problema. E eu comecei a ver que isso é recorrente. Então, eu resolvi montar, para quem interessar, uma consultoria individual. É objetividade. Vamos lá, o que você precisa, o que você quer saber, 3 a 4 horas, direto comigo, eu e a pessoa, responde um formulário, preenche qual é a real necessidade, o que a pessoa quer fazer, quer saber, e vamos direto ao ponto, e vai economizar meses de mentoria. Né? Às vezes, numa conversa de corredor aqui, um médico aqui da clínica, essa semana a gente conversei com a Paula e com outro médico aqui, caraca, Priscila, essa 1 hora aqui valeu mais do que sei quantas mentorias que eu fiz, sabe? Então, às vezes, uma conversa focada no objetivo que a pessoa tem, na dor que a pessoa tem, vale muito mais do que muita mentoria. Você não perde tempo, é dinheiro, gente. Não, sinceramente, as últimas mentorias que eu fiz, mentorias, assim, caríssimas, perdi um tempo absurdo sem efetividade. Eu sou mais fazer uma consultoria. Então, se alguém quiser entrar em contato para ter uma consultoria, preencha um formulário para eu ir para a consultoria sabendo o que a pessoa quer, o que ela precisa, e a gente focar em resolver, sair da consultoria com um plano estratégico montado, para o que ela precisa, com objetivo, início, meio, fim, meta, tudo bem desenvolvido, rápido, objetivo, funcional, sem blá blá blá, sem mimimi, sem muita firula, sem 500 aulas gravadas que ninguém vai assistir. Né? E isso aqui é o que eu acredito. O nome da mentoria é Kaizen. Kaizen Mentoria. Não sei se vocês conhecem o conceito de Kaizen, conhece? Kaizen é uma palavra que significa crescimento contínuo, desenvolvimento contínuo. Eu acredito que o nosso dever é melhorar sempre. Ser melhor é um dever da humanidade. Quando eu sou melhor, o mundo é melhor. Quando eu estou bem, os meus pacientes recebem uma outra Priscila. Quando eu estou descansada, quando eu estudei, quando eu sei mais, quando eu transbordo algo melhor. Então, ser melhor não é só para mim. Eu não quero ser melhor para mim, eu quero ser melhor porque todo mundo que está ao meu redor recebe esse transbordamento. Então, se cada um se preocupasse em ser melhor para transbordar mais, o mundo seria muito melhor. Então, não é um dever para mim com a humanidade. Né? A gente só dá o que tem. Quem só tem porcaria, dá porcaria. Quem só tem raiva, dá raiva. Quem só tem amargor, vai dar amargor. A gente só dá o que tem dentro da gente. Então, que a gente seja melhor para fazer o mundo melhor. É isso. Muito bom! Pri, como sempre, arrasando demais. Muitas informações que eu não sabia, particularmente estou em choque ainda com essa questão dos hormônios, que a gente vai passar mais tempo, né, com deficiência hormonal do que eu tenho que aproveitar, porque esse ano eu faço 30, daqui a 5 anos eu já começo. E assim, só para os médicos que estão na sala e os médicos que vão assistir essa aula depois, a nossa experiência com a Pri é essa. E tudo que ela fala e ela faz, ela traz muita verdade. E eu vejo isso não só nas aulas, nos encontros que a gente tem, mas principalmente quando eu vejo os pacientes dela no consultório dela. Saindo com alegria, pacientes voltando com alegria, algumas vezes que ela ainda faz alguns partos ou outros, né? Trazendo com muita alegria. Olha aqui, meu filho, que você fez o parto, está com 12 anos, está gigante. São momentos assim que eu vivi durante o consultório com a Pri, e eu vejo ali não só uma conexão médico-paciente, mas de uma forma médico-paciente com um grau de humanização e escuta ativa que só você sentando com a Pri mesmo que você vai ver. Ela é assim, quando ela para sentar com você, ela realmente para e está com você. Não é outra, ela está focada em você. Então, eu mais do que recomendo esse momento com a Pri, porque eu tenho certeza que é um despertar. É um despertar. E eu vou abrir para perguntas, galera que tiver perguntas, mas eu só queria complementar, Pri, porque falando desse mercado de wellness, eu não sei se você já viu sobre, mas tem algumas health techs que falam
que estão desenvolvendo relógios de pulso, como se fossem relógios de pulso, para monitorar estrogênio. Já vi. Vai ser a tendência, porque a partir do momento que as pessoas começarem a ter consciência sobre isso, da mesma forma que cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, as pessoas estão tendo essa consciência, porque o trabalho do médico, né, de levar longevidade, qualidade de vida, através das mídias sociais, tem aumentado ao longo dos anos, as pessoas estão ganhando cada vez mais consciência. Eu acho que essas funcionalidades, juntando com a inteligência artificial, vão ser um boom daqui a alguns anos, né? Vão, e a gente tem que estar preparado para atender essas mulheres antenadas e esse mundo mudando. Porque a reposição hormonal por si só também já vai ficar para trás, porque agora o que eu faço aqui, além da reposição hormonal, já são os testes genéticos metabólicos. Então, eu hoje já faço uma reposição hormonal baseada em teste de metabolismo hormonal. Então, assim, a gente já está avançando mais ainda, porque algumas mulheres, existe uma variação de hormônio. Eu repus para você, Fernanda, e eu repus para minha irmã, Úrsula, pode ter uma diferença de absorção e de metabolização de até 10 vezes entre uma pessoa e outra, porque isso é genético. A gente tem uma dose fixa na farmácia. E a gente tem uma via única. E essas mulheres metabolizam completamente diferente. Por isso que algumas fazem a reposição e continuam sentindo sintoma. Por isso que umas fazem a reposição, parece que fez 500 vezes mais, sobe muito, sobe pouco. Então, a gente caminha para isso, para uma individualização. Como eu estou funcionando, como está o meu coração, como está o meu hormônio, como eu metabolizo. A gente está caminhando para uma coisa altamente medicina de precisão, medicina personalizada. Só fazer reposição hormonal vai ser pouco daqui a pouco. A galera ainda nem está fazendo reposição e já está ficando atrasado. Entendeu? E já está ficando atrasado, né? A verdade é que a velocidade do mundo é muito rápida. E esses gadgets, as pessoas amam fazer exame, amam se conhecer e se avaliar. Não tem ninguém que adora, que não gosta de fazer um teste na internet. Faça um teste. O teste genético que você tem, eu sou louca para fazer. Os testes da internet são muito. A gente quer se autodescobrir, né? O ser humano adora olhar para ele como único, né, ter sensibilidade, ser tratado como ninguém. A minha reposição hormonal é altamente personalizada. A minha médica pediu para eu avaliar com um negócio ali como está a minha flutuação de LH, FSH. Então, precisa correr atrás, cara. Assim, saber reposição hormonal já vai ser básico, né? Mas são muito... É um mercado gigante. É um mercado gigante. Pessoal, alguém tem alguma outra dúvida, algum questionamento, comentário para fazer? Eu tenho só mais um, então, ninguém se pronunciou. Você comentou sobre esse aumento da testosterona, né? Eu passei por um médico que me indicou testosterona, só que eu tenho alguns sintomas clínicos de SOP. E aí, até hoje, eu não sou uma velhinha de 60 anos, mas até hoje eu tô assim, ó. Arrancando o cabelinho. Arrancando meus cabelinhos. Porque eu tô tô cheia dos pelinhos, assim. E aí, são esses pontos, né? Do quanto esse olhar mais detalhado sobre essas diferenças hormonais realmente impactam no resultado do paciente, né? É porque que acontece? A testosterona, ela melhora tantas coisas que as pessoas ignoram que ela vai causar outros problemas. Sim, seu paciente vai melhorar de um monte de coisa. Vai melhorar da libido, vai melhorar da disposição, vai melhorar do humor. Só que aquilo, a longo prazo, e para a saúde global do paciente, não é interessante. Então, a gente não pode reduzir o nosso paciente àquele momento que ele saiu dali se sentindo melhor. A gente tem que pensar a longo prazo. Então, muitas coisas, sim, o paciente vai falar que ficou ótima. Só que, e principalmente para quem é jovem, isso é uma coisa importantíssima que tem que ficar gravado, alguém tem que gravar isso na pedra. Tudo que o nosso corpo produz naturalmente, e a gente dá sem necessidade,
Ele para de produzir, que não precisa. Se você, uma menina jovem, tem testosterona normal, não tem sintoma, e você dá testosterona, você vai parar de produzir. E aí, quando você parar de usar, o seu corpo não está produzindo. E aí você vai ter sintoma. E aí você vai querer continuar usando. E aí você criou uma dependente química da testosterona. Uhum. Ela não consegue mais viver sem ela. Ai, eu não consigo viver. Eu ouço direto. Testosterona é vida, eu não vivo sem testosterona. Claro, está disfuncional. Agora você não produz mais. Óbvio que você não vai conseguir mais viver sem. A pessoa não está vivendo sem porque ela não está produzindo mais, porque ela usou tanto que ela gerou um bloqueio natural. Isso funciona para praticamente todos os hormônios. Então, a gente não tem que dar para quem não tem deficiência. Uhum. Causando mais dano a longo prazo, a gente vai estar antecipando a falência daquilo ali, o bloqueio. É assim que acontece o hipogonadismo masculino, né? O homem para de produzir espermatozoide, bota tanta testo para dentro, hipogonadismo, o testículo para de produzir, porque não está precisando, ele vai parar, ele vai ficar disfuncional. Então, assim, se você é jovem, não tem sintoma, você vai até melhorar. Mas a gente não pode fazer isso a longo prazo para o paciente, entendeu? Uhum. Pode reduzir só o sintoma do momento. Que vai melhorar, né? É a mesma coisa, vou beber, vou ficar alegre. Ah, então vou beber sempre. Mesma coisa, mal comparando, tá? Né? Ah, mas a onda é ótima, eu fico ótima quando eu bebo. Igual paciente, eu bebo um vinho e durmo. Ah, vai ser bom, a longo prazo vai ser bom. Uhum. Exatamente isso. Bom, Pri, vamos encerrar então. O pessoal não trouxe mais nenhum outro comentário, só que você é braba demais. Obrigada novamente, Pri. Pessoal, essa aula vai ficar disponível também lá no YouTube, tá? Para quem quiser reassistir e também indicar para outros médicos, porque um conteúdo como esse não dá para não compartilhar, não é mesmo? Então, boa noite, pessoal. Agradeço, Pri. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Sheila, muito obrigado, viu? Boa noite, Pri. Valeu. Parabéns aí. Meu irmão, hipnotizante, cara. Vai falando. Tô aqui prestando atenção o tempo todo. Parabéns pelo conhecimento. Obrigado aí por compartilhar com a gente. Obrigada. Tamo junto. Se vocês tiverem para acrescentar.